Cesarini. Amor, liberdade e poesia. O poeta e pintor Mário Cesarini de Vasconcelos, 1923-2006, considerado o principal representante do surrealismo português, nasceu a 9 de agosto de 1923. Quis o acaso que o menino visse a primeira luz do mundo em Benfica, mais precisamente na Vila Edite, um chalé onde os progenitores e as 3 filhas mais velhas estavam a passar férias. O pai, oriundo de Tondela, era lojista e oficial de ourives, e a mãe, natural de Paris e de ascendência corsa e espanhola. Foi professora de francês até ao casamento e depois doméstica. Viviam num prédio da Rua da Palma, ao Martim Muniz, onde Cesarini passou a infância e a juventude e onde o pai tinha loja, oficina e escritório. Depois de concluída a instrução primária, matriculou-se no Liceu Gil Vicente, nas traseiras do Largo da Graça. Porém, decorrido aproximadamente um ano, o pai, homem prático, autoritário, um pouco brutal, que não queria liceal nem universitário, à revelia do filho, que não estava nada interessado em prosseguir no ofício previsto, remeteu-o para a Escola de Artes Decorativas António Arroio, a cursar cinzelagem, primeiro passo da joalharia. O intuito era que o descendente seguisse os seus passos, tal como ele havia seguido os de seu pai, que se tornasse ourives e tomasse as tarefas da oficina e o negócio da loja. Na António Arroio, Cesarini conviveu com um grupo de jovens que se encontravam em cafés, sobretudo no Hermínios, na Avenida Almirante Reis, para confraternizarem e evoluírem em conjunto no seu interesse comum, a arte. Alguns deles viriam a ser seus futuros companheiros do movimento surrealista português. Fernando José Francisco, Cruzeiro Seixas, António Domingues, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira, Pedro Rome, José Leonel Martins Rodrigues, João Muniz Pereira, Júlio Pomar e outros. Já nessa altura, o jovem Cesarini se destacava pelo seu carisma, inteligência e originalidade, por pensar fora da caixa, pelo seu humor provocatório, pela sua felina indisciplina, pelo seu sentido trágico ou cômico da vida. Enfim, um ser único e muito especial, com uma grande ânsia de intervir sobre a realidade. Poeta por destino. O hábito e o prazer da leitura, que começara na infância, veio a repercutir-se no interesse pela poesia que lhe chegou pelos 18 anos, em que escreveu de rajada poemas que acabaria por rejeitar por os achar muito maus. Todavia, a sua primeira paixão foi a música, não a escrita. Era pela música, nomeadamente o piano, que levou a que frequentasse a antiga Academia de Amadores de Música. O seu grande interesse. Era músico que ele se queria, não poeta. Foi isso que confessou numa das suas primeiras cartas a Cruzeiro Seixas, no dia 21 de agosto de 1941. Passo a citar. Que sou poeta, mas eu odeio a poesia. Eu não a trago, faz triunfante dentro de mim. É ela que me arrasta e me comanda. Como eu deitaria fora esse carrasco mascarado. Fim de citação. Nessa época conheceu a pianista Maria da Graça Amado da Cunha, que lhe apresentou o maestro e compositor Fernando Lopes Graça, que tomaria como seu primeiro mestre. O jovem Cesarini recebeu lições de música gratuitamente, já que o pai se recusou a custeá-las em casa de Lopes Graça, revelando-se um pianista com um talento que não seria desprezar, e integrou o coro regido pelo maestro. Foi, de resto, o convívio com este que o levou a aderir ao Partido Comunista, nesse período a única força organizada de oposição ao fascismo, e a ação que este então desenvolvia dentro do Movimento de Unidade Democrática, MUDE. Terminado o curso de cinzelagem, como não lhe agradasse o trabalho de ourives, frequentou um curso de habilitação à Escola de Belas Artes de Lisboa, estabelecimento de ensino onde nunca chegaria, contudo, a inscrever-se. O conflito entre pai e filho e a má relação entre pai e mãe foi de tal ordem que a família se destruturou, tendo os progenitores acabado por se separar. Esse acontecimento deu-se no final de 1942, no período coincidente com a necessidade da família abandonar o prédio na Rua da Palma, entretanto demolido, pois estava na zona que viria a dar origem à atual Praça Martim Muniz,
e mudar-se para o segundo direito do número 6 da rua Basílio Teles, em Campo Lide, onde o poeta-pintor permaneceria até ao final dos seus dias. Um dos raros homens livres, verdadeiramente livres, que Portugal conheceu. Foi também nesse ano de 1942 que, segundo afirmou em entrevista, Cesarini teve as suas primeiras experiências homossexuais. Mais tarde, a sua orientação sexual e o modo verdadeiro e destemido de a viver viriam a prejudicá-lo fortemente, tendo sido perseguido pela polícia de costumes e obrigado a humilhantes apresentações e interrogatórios regulares, chegando a estar encarcerado algumas vezes. À sua maneira descarada, subversiva, excessiva e corajosa, fazendo da sua orientação sexual uma causa de liberdade individual, não inserida no padrão de família heterossexual, Cesarini viria a tornar-se uma das grandes figuras de referência da homossexualidade portuguesa durante a ditadura, encarnando a personagem do poeta maldito, ainda que se recusasse a ser transformado num ícone da causa homossexual ou numa bandeira da luta pela afirmação, pela aceitação e pelos direitos de uma minoria fortemente discriminada. Aquilo que o extasiava no amor entre dois seres do mesmo sexo era a clandestinidade, o perigo, a transgressão, não a acomodação à norma instituída para os casais heterossexuais, tornando numa instituição aceite e respeitada aos olhos do sistema patriarcal e capitalista. Cesarini, surrealista por vocação. Cesarini colaborou com os jovens artistas do grupo de amigos de António Arroio em alguns números de um suplemento cultural intitulado Arte, do vespertino portuense A Tarde, escrevendo textos críticos sobre pintura, embora muitas considerações feitas possam ser aplicadas à arte em geral. Mais tarde, como que dando continuidade ao trabalho anterior, escreveria também alguns textos de crítica musical na revista Seara Nova, isto numa fase em que descobria por pouco tempo o neorrealismo, de que se tornaria depois um grande crítico. Em 1947, aos 24 anos, viajou até Paris e, em busca de um emprego, justificou-se ao pai, onde se inscreveu na Académie de la Grande Chaumière e onde conheceu o fundador e líder do surrealismo francês, André Breton. Um encontro que revolucionaria a sua vida artística e pessoal. A definição que Breton arranjou para o surrealismo no primeiro manifesto do movimento, em 1924, foi, passo a citar, automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento, na ausência de qualquer controlo exercido pela razão e fora de qualquer preocupação estética ou moral. Quando regressou a Portugal, Cesarini fundou o Grupo Surrealista de Lisboa, com António Pedro, José Augusto França, António Domingues, Fernando Azevedo, Cândido Costa Pinto, Marcelino Vespeira, Muniz Pereira e Alexandre O'Neill, com quem tinha encontros regulares na pastelaria mexicana, na Avenida Guerra Junqueiro. O trabalho do grupo assumiu um caráter político de resistência ao regime que dominava o país, além de se estabelecer como alternativa ao neorrealismo que dominava a literatura. Tratava-se de uma profunda ruptura ao nível artístico, a par da que fora provocada anos antes pelo movimento da geração Orfeu. Passado apenas um ano, em 1948, a sua personalidade inquieta e algumas discordâncias ideológicas levá-lo-iam a afastar-se do grupo e a fundar um grupo dissidente deste, os Surrealistas, com António Maria Lisboa, Carlos Calvé, Cruzeiro Seixas, Pedro Rome, Risques Pereira, Carlos Eurico da Costa, Fernando Alves dos Santos, Fernando José Francisco e Mário Henrique Leiria. Todos artistas hostilizados pelos salazaristas, menosprezados pelos comunistas, mal vistos pela burguesia e pela igreja, marginados pelos jornais e pela inteligência reinante. Cesarini definiu-se como artista surrealista, nem tanto pelo método, mas sobretudo como forma de estar na arte e na vida, como experiência interior. Dizia ele, eu acho que se é surrealista, não é porque se pinta uma ave ou um porco de pernas para o ar. É surrealista porque se é surrealista. Mais tarde, numa das últimas entrevistas, diria: tornámo-nos surrealistas.
porque essa corrente artística representava a realização total do nosso espírito, no nosso estado de espírito, a defesa do amor, da liberdade e da poesia. A frase que terá constituído o seu lema de vida: amor, liberdade e poesia. Os passos da sua vida estão intimamente ligados com a sua obra. A partir daí, Cesarini, artista multifacetado com uma energia inesgotável, foi desenvolvendo um trabalho na área, sobretudo, da poesia. Estreou-se em 1950, aos 27 anos, com Corpo Visível, sendo a sua obra poética considerada um dos mais ricos e complexos contributos para a história da poesia portuguesa contemporânea, mas também da ficção, da crítica, do ensaio, destacando-se o seu trabalho de antologista, compilador e historiador, um tanto polémico, das atividades surrealistas em Portugal, da tradução, da dramaturgia e, quando a escrita não sustentava, porque lhe rendia muito pouco, como modo de subsistência, investindo na pintura, primeiro de forma ocasional e, a partir de certa altura, de uma forma quase exclusiva. O Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, volume 5, Lisboa, 1998, refere: a sua poesia é espontânea, subversiva, fulgurante, animada por um sentido de contestação aos comportamentos ou princípios mais institucionalizados ou considerados normais no campo do pensamento, da cultura, dos costumes, do erotismo. Ao recorrer a processos tipicamente surrealistas, enumerações caóticas, utilização sistemática do sem-sentido ou do humor negro, formas paródicas, trocadilhos e outros jogos verbais, automatismo, etc., não deixa de atingir o que possa haver de imprevisível numa linguagem que sabe encontrar o equilíbrio entre o cotidiano, tantas vezes surpreendido sentimentalmente, e o insólito, a clareza e o hermetismo, a ternura e a agressividade, o artifício e a mais exaltada espontaneidade. Liberté, chérie. Os últimos anos de vida viveu-os de forma monástica, numa pobreza voluntária, apesar de ser poeta prestigiado e galardoado, com fortuna, a fumar os seus cigarros infindáveis, na companhia de uma irmã mais velha, com quem viveu durante longos anos numa verdadeira irmandade, no último andar do prédio da rua Basílio Teles, que tinha sido pertença dos pais. Por norma, alheio à exposição pública, a aplausos e homenagens, aceitou de braços abertos a atenção que lhe foi concedida nessa época final, dando entrevistas, revelando a sua vida íntima, falando da sua obra, partilhando recordações. Em 2002, foi-lhe atribuído o Grande Prémio EDP de Artes Plásticas. Em 2005, foi galardoado com o Grande Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores pelo conjunto da sua obra e com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, a mais alta condecoração oficial do Estado português, atribuída pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Cesarini, já muito doente, anos antes tinha sido diagnosticado com um cancro da próstata que o havia debilitado muito, comentou a este propósito: não dou muita atenção a isso, sabe? Recebi com alegria a Ordem da Liberdade, porque era a Ordem da Liberdade. Liberté, chérie. Herança. Todo o seu espólio artístico doou em vida à Fundação Cupertino de Miranda e os direitos de autor da sua obra literária ao editor Manuel Rosa. A partir de determinada altura, na velhice, o sucesso passou a ser de tal monta que enriqueceu. Ele, que passara a vida sem dinheiro, a cravar a uns e a outros, surpreendentemente, quando morreu, deixou 1 milhão de euros a uma instituição pública de apoio à infância desprotegida, a Casa Pia. Morreu aos 83 anos de idade, na noite de 26 de novembro de 2006, na cama de sua casa, tal como pedira. Gostava de ter daquelas mortes boas, em que uma pessoa se deita na cama para dormir e nunca mais acorda. Gratidão, e se gostou deste conteúdo, não se esqueça de partilhá-lo com os seus amigos e de colocar um gosto. Até à próxima!